Inclusive, se for lançar um produto novo aqui no Brasil, eles precisam ter o consentimento da matriz do Japão antes de lançar esses produtos no Brasil. Número 2, isso mesmo, a Oriente foi a única empresa mundial que apostou exclusivamente nos relógios automáticos. Isso mesmo, hoje, só para você ter uma ideia, os relógios automáticos representam aproximadamente 55% da produção da Oriente. Os quartzos, para que, mas eu tenho um relógio quartzo da Oriente, você tem um relógio quartzo da Oriente, se você pedir para algum relojoeiro abrir o relógio, provavelmente dentro dele o maquinário não é Oriente, o maquinário dele é Seiko ou Miyota, tá? Isso aí é básico para todos os relógios Oriente quartzo. Então, se você tem um relógio Oriente quartzo, provavelmente você está com um calibre quartzo da Seiko ou da Miyota dentro do seu relógio, tá? Porque a Oriente aí entra na questão, numa das outras questões ali, que o quarto, aliás, a terceira curiosidade é que esses modelos, a grande maioria deles são produzidos exclusivamente para o Brasil, tá? Foi um acordo entre a Oriente Brasil e a Oriente Japão, para que o Brasil conseguisse sobreviver naquele período de turbulência da década de 90, começo do século 21, onde os modelos automáticos eram muito pouco procurados. A Oriente pediu a autorização da Oriente Japão para que conseguisse produzir relógios, tá? Da mesma maneira que a Magnum, a Tecnos e a Séculos faziam no Brasil, tá? Que eles pegavam o maquinário Miyota e Seiko, colocavam nos seus relógios, montavam e revendiam dentro do mercado nacional. E foi graças a essa estratégia que a Oriente tomou que a Oriente continua viva aqui no Brasil, porque senão provavelmente ela teria fechado as portas, embora a procura por automáticos tenha caído bastante desde aquela época. Tá? Vamos lá para o número 4, isso mesmo. A Oriente, na década de 70, 80, as grandes marcas apostaram no modelo quartzo, né? E a Oriente apostou no modelo automático. Só que para que isso funcionasse, ela, ao invés dela seguir para os Estados Unidos, para a Europa, ela preferiu ir para os mercados emergentes. Então, Índia, Oriente Médio, Brasil, o Sudeste Asiático ali, tudo, a Oriente começou a invadir os emergentes e não os países desenvolvidos. Então, por isso mesmo, nos países emergentes, eles precisavam de relógios duráveis, e na década de 70 e 80, vocês têm que entender que os relógios quartzos não eram baratos, tá? Eles tinham um valor agregado até alto comparado aos relógios automáticos. Porém, os relógios automáticos, eles apresentavam uma durabilidade e uma manutenção muito mais simples. Então, ele tinha uma durabilidade longa e uma manutenção muito mais simples, porque a grande maioria desses países possuíam ótimos mestres relojoeiros. No Brasil ainda, a gente consegue encontrar vários ótimos mestres relojoeiros pelo Brasil afora. Então, por conta deles ter um maquinário extremamente simples, era muito fácil fazer a manutenção do relógio.